Muito bem, hoje vamos falar sobre a China aqui no canal, um tema muito importante. A China hoje que é o segundo maior país aí em termos de economia no mundo, então é muito importante a gente saber tudo o que está acontecendo por lá. E ontem saiu uma matéria, uma notícia muito interessante de que a China está anunciando um plano de expansão de consumo. Eles querem aumentar o consumo interno, o consumo dos seus habitantes, dos seus moradores dentro do país, tá? Então, a gente vai contar um pouco sobre esse plano, o que está por trás dele, quais são os objetivos, qual que é o cenário atualmente aí para a economia chinesa e por que esse plano está sendo tão importante, por que ele está sendo lançado agora, ok? Bom, é muito importante a gente entender o cenário atual da China, tá? Principalmente o cenário econômico. A China no ano passado ela teve um crescimento aí de aproximadamente 5% no PIB, tá? Um crescimento que para a imensa maioria dos países seria um crescimento maravilhoso, espetacular. Só para termos de comparação, aqui no Brasil a gente teve um crescimento aí de 3,4% no PIB, ou seja, a China cresceu 1,6% a mais do que o Brasil. Porém, para o cenário chinês acaba sendo uma frustração, por incrível que pareça. Crescer 5% na China acaba sendo uma frustração. Principalmente porque ao longo dos últimos anos a gente tem percebido crescimentos gigantescos na China. A China era um país que normalmente ela sempre entregava crescimentos de 7%, 8%, 10%, às vezes até mais do que 10% no PIB ao longo de um ano. E a partir de agora a gente tem percebido que nos últimos tempos o PIB da China tem crescido menos. Isso tem sido um grande problema, principalmente para a China. Por quê? Porque a partir do momento que ela cresce pouco, dentro de uma população tão gigantesca, com mais de 1 bilhão de pessoas, isso começa a gerar uma série de problemas, tá? Fora que também a gente tem percebido que a questão das exportações está sendo um grande problema para a China. A gente tem visto que os Estados Unidos estão começando a colocar uma série de barreiras, uma série de tarifas em relação aí a exportações, a produtos chineses. Então isso daqui a médio e para longo prazo com certeza vai acabar também gerando um incômodo para a economia chinesa. A gente sabe que a economia chinesa atualmente ela é muito dependente das exportações. Então, o que o governo chinês começou a perceber é que, opa, a gente não pode ficar tão dependente apenas de exportações, porque começam aí a gerar uma série de políticas, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países também ali, de colocar tarifas, de colocar ali restrições a importações dos nossos produtos. Então, o governo chinês ele começou a enxergar esse problema e está buscando uma alternativa. Opa, precisamos fazer com que o nosso povo, com que o nosso público interno comece a gastar mais dinheiro, comece a consumir mais dentro do nosso país, para que a gente não fique tão dependente, não fique tão refém de exportações, de repente até para outros países aí que podem acabar sendo hostis, tá? Então, basicamente, a ideia dessa política é exatamente, né, liberar mais crédito, liberar mais consumo, reduzir impostos aqui, tá? Então, basicamente, a proposta é fazer com que acabe entrando mais crédito, mais subsídios e, ao mesmo tempo, também dê uma afrouxada em termos aí tributários, em termos de impostos, exatamente para estimular a população chinesa ali a consumir mais, consumir seus produtos, consumir cada vez mais o que é produzido dentro do país, como uma forma também de estimular aí o crescimento econômico, tá? Ou para ele não ficar tão dependente esse crescimento apenas da venda, apenas das exportações para outros países. Eu acho que realmente é algo extremamente necessário. Acredito que hoje a gente está voltando, né, para um mundo de protecionismo. Essa eleição, essa vitória do governo Trump está deixando isso muito claro, que os Estados Unidos estão cada vez mais se fechando para o mundo e cada vez mais querendo, digamos assim, fortalecer o seu consumo interno, e provavelmente a China está enxergando esse cenário e pensando, precisamos fazer a exata mesma coisa. Não adianta a gente ficar somente dependente das exportações, até porque se os Estados Unidos estão cada vez mais se voltando para o protecionismo, o mais provável é que vários outros países acabem também indo para esse caminho. Digamos que os Estados Unidos eles acabam de uma certa forma influenciando grandemente o mundo, acabam influenciando grandemente várias partes
do país do mundo. Então, se hoje a gente está vivendo um momento onde os Estados Unidos estão extremamente protecionistas, provavelmente os outros países também vão cada vez mais se fechar para o seu público interno, para o seu consumo interno, e a China também está enxergando esse cenário, entendendo que, opa, talvez seja o momento também da gente se fechar um pouco mais, se proteger um pouco mais, não depender tanto da economia externa, obviamente, né? Não vai se deixar de fazer exportações, não vai deixar de ter esse grande giro de economia externa, mas também vamos produzir, vamos fortalecer a nossa economia interna, porque caso aconteçam aí chacoalhões externos, a gente está protegido, tá? Acredito também que a China esteja também preocupada com esse cenário de recessão nos Estados Unidos, talvez até uma projeção, né? Não que vai necessariamente uma certeza, mas existe aí o risco de que exista uma recessão nos Estados Unidos e, obviamente, né, se acontecer uma recessão, uma contração na economia americana, ou vai que de repente acontece um crash aí, um crash global, a China já quer, digamos assim, se proteger. Opa, se acontecer o pior dos cenários aqui, um cenário caótico aqui na economia mundial, então pelo menos aqui a gente já está aquecendo a nossa economia, já estamos aquecendo a nossa produtividade, já estamos aquecendo o nosso consumo e não vamos aqui quebrar ou ter enormes problemas também aqui na China, caso aconteça aí um grande problema econômico mundial. Então, eu acho que nesse primeiro momento digamos assim, é um programa, é uma prevenção muito interessante da política chinesa, tá? Acredito que vai dar sim bons resultados, talvez no primeiro momento vai acabar aí gerando inflação, vai acabar obviamente aí gerando alguns problemas talvez econômicos, desvalorizar ainda mais a moeda chinesa, porém a médio e longo prazo com certeza vai gerar um grande estímulo aí para a economia interna, vai gerar um grande estímulo aí de consumo, de produtividade, um grande boom econômico aí que provavelmente deve fazer, se for implementado ainda esse ano, né, de uma forma bem robusta, com certeza vai fazer o PIB da China crescer bastante no final desse ano. Talvez voltar para os patamares aí de alguns anos atrás, voltar a crescer 7%, 10% e principalmente se a gente tiver um cenário externo aí onde não aconteça essa recessão americana, onde talvez a exportação chinesa continue produzindo grandes frutos e ao mesmo tempo a economia interna também aquecendo, provavelmente aí a China deva crescer, deva expandir ainda mais em termos econômicos. Então vamos ficar de olho porque me parece aí ser um cenário bem promissor, principalmente a curto prazo para a economia chinesa e essa busca aí de se manter como a segunda maior economia, talvez até buscando ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a primeira economia do mundo, tá? Essa batalha econômica, essa batalha comercial ou até mesmo essa batalha em outras áreas, inclusive na área militar entre Estados Unidos e China, com certeza vai se intensificar muito aí ao longo desses próximos meses, ao longo desses próximos anos. Então, todas as novidades que a gente tiver, principalmente financeiras e econômicas em relação a esse embate, com certeza vão ser explorados aqui no canal, ok? Fez sentido para você essa análise que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Aliás, se você acredita que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda. Manda esse vídeo para as pessoas próximas de você, amigas, amigos, conhecidos ou pessoas que você acredita que precisam saber o que está acontecendo aí na economia mundial ou até mesmo na economia chinesa. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos aqui no próximo vídeo.